perceba sua riqueza interior. Diga conscientemente: tenho um tesouro dentro de mim. Ele é inesgotável. Sinto-o. E não vacile nessa crença, pois você se torna aquilo que vê em si mesmo. Você se deprime ao se imaginar pobre, sem qualidades, sem rumo, e se alegra ao se perceber com capacidades, energias e esperanças. E conheça-se em progresso, em paz, feliz, e assim será. Você notará, quando você sente um tesouro dentro de si, rico já está. Muito bom dia, senhoras e senhores ouvintes e amigos. Está começando mais um programa Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Hoje, sem a presença do nosso amigo Antônio Pereira, que teve compromissos particulares, mas com a presença do amigo Dilson Barros, para o qual nós pedimos que faça a oração de abertura. Bom dia a todos, a todas, todos os ouvintes desta maravilhosa rádio. A nossa prece de hoje, então. Que todos, neste instante, se ponham a um silêncio, um silêncio que nos propõe a conexão com Deus, com os bons espíritos. Pai amado, hoje nos ampare, nos proteja, nos permita todas as forças para que possamos olhar as tuas coisas com a beleza que todas têm. Assim, também te rogamos todos os bons pensamentos, as boas intuições, para trazer aos nossos ouvintes um consolo, o consolo às suas almas. E que assim seja. E que assim seja. Então hoje o nosso texto para reflexão será extraído do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde Emmanuel comenta os ensinamentos de Paulo. Então lá no item 74, nós temos a seguinte reflexão: quando há luz. O apóstolo dos gentios se pronunciou aos coríntios da seguinte forma: o amor do Cristo nos constrange. E Emmanuel, com a sua inteligência, com a sua magnitude, interpreta assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Caracteriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser.
renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa o abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre as constantes pressões das dores alheias. A própria vida tísica afigura-se-lhe um madeeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o Mestre do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é um vaso das bênçãos. A flor é linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Esta é a nossa reflexão de hoje, amigo Dilson. Que encontraste no Evangelho? Então, fazendo a leitura ou a releitura do mais próximo, Jussi, que falastes. Felizes daqueles que espalham a esperança. Daí, voltando ao Evangelho, então, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu creio, Jussi, que este capítulo do Evangelho nos traz um tema rico, um conteúdo que pode nos trazer o conhecimento, as explicações melhores sobre esse tema. Olha só, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Aqueles que não acreditam até zombam, Jussi, até zombam deste ensinamento moral. Assim eu fiz em certo período da minha vida. O Antônio Pereira não está hoje conosco, mas ele é testemunha de um dia que, numa explosão de sentimentos, quando eu, Dilson, me deparei com a minha realidade e conhecendo os ensinos de Jesus lá no início, nem sabia tudo, mas percebi a grandeza dos seus ensinamentos, a pureza, um amor incondicional que mexe com qualquer um que deseja, que aceita. Pois é, mas aqueles que não acreditam zombam desse ensinamento, como zombam de outras afirmativas de Jesus. Por quê? Porque não entendem-nas. Jesus não se referia aos homens desprovidos de inteligência quando disse pobres de espírito, mas ele se referia aos humildes. E é para os humildes, Jussi, o reino dos céus, dos bons espíritos, e não para os orgulhosos. O orgulho nos
permite uma vibração tão densa, tão intensa, que só tem espaço aqui na crosta terrestre ou ainda nas profundezas da tristeza do umbral. Esta vibração, ela tem um peso gravitacional que nos crava e não nos permite ascender a lugares melhores. E aí, no Evangelho, nós temos mais ensinos, dizendo que, segundo a maioria da opinião de cientistas, de intelectuais, principalmente deles, e de outros tantos que, mesmo desprovidos de uma riqueza material, carregam esse orgulho, e aí tem um conceito tão alto de si mesmos, de sua superioridade, que é um tremendo engano. Assim o Dilso também pensava. Que olham as coisas divinas como indignas, Jussi, de merecerem a sua atenção. E aí, quando desperta este olhar para as coisas do Cristo, as pequenas, grandes maravilhas, aí Paulo de Tarso, ele, na sua carta aos Coríntios, na segunda epístola, ele que envia um recado aos cristãos que estavam confundindo as coisas de Jesus, misturando com as coisas terrenos, prazeres mundanos, ele externa esse pensamento, escrevendo que insatisfeito, embora resignado, porque ele aceitava essa condição, mas firme na fé, no ensino de Jesus, angustiado. Mas ele dizia, servindo a todos, sozinho em si mesmo. O cristão segue estrada fora. Vejo aí claramente, amigo Dilso, nessa exortação à luz que cada um deve produzir, o paradoxo que se apresenta neste momento existencial da humanidade. Porque todo aquele que consegue encontrar Jesus no santuário do seu coração, ele se renova, ele se modifica, ele reconceitua a sua existência. Os seus valores passam a ser diferentes. Então, definitivamente, tem razão Emmanuel quando percebe que para o mundo este irmão de caminhada será considerado um inadaptado, um louco, porque ainda, infelizmente, o grosso da humanidade está voltado para os prazeres materiais, para a exaustão material, para a busca incessante da sua alegria no mundo da matéria. E Emmanuel é muito feliz quando ele diz que já pode se considerar felizes aqueles que são bons, aqueles que têm o coração bom e que já espalham esperança entre os seus pares. Mas ressalta que serão bem-aventurados os seguidores do Cristo que suam e padecem no seu dia a dia, o seu tempo, a sua inteligência, a sua vontade a serviço do reconforto e do conforto dos irmãos de caminhada. E para que isso possa acontecer no coração do ser humano, ele tem que estar envolvido, inteiramente preenchido de humildade, Deus. Senão ele não consegue transformar o dia a dia da matéria e verificar que a felicidade está no mundo espiritual e está dentro de nós. Eu creio, Jussi, que o indivíduo que desejar então ter esse novo olhar, ele deve pensar que ele
a questão de ser bom ou ser mal, ele deve estabelecer um ponto de vista divino. E ele deve buscar ser bom aos olhos de Deus, porque daí, Jussi, ele será um bom trabalhador na empresa que opera, que desenvolve suas atividades, porque ele será justo, mas justo aos olhos de Deus. Ele será generoso, ele será humilde, conforme a parábola do Cristo, conforme as bem-aventuranças, e especificamente quando ele se refere aos pobres de espíritos, chamando um ser humano para a necessidade de ser humilde. Enquanto ele fizer um olhar de ser bom na terra aos olhos dos homens, ele vai estar neste grupo da grande coletividade, da maioria. Outro dia, amigo Dilson, eu estava escutando Haroldo Dutra, que tentava nos passar a mensagem do papel de Paulo na difusão e divulgação do Evangelho Divino de Jesus. E ele dizia que Paulo se posta não como um mestre superior que veio das alturas, mas como um professor dos homens. Por quê? Haroldo nos diz, e nós acreditamos, que o Evangelho de Jesus, como uma lei cósmica, ele é de aplicação nos mundos ditosos, Dilson, onde o ser humano já retirou da sua essência todo o processo egóico que nós vivemos no mundo de expiação e provas. E como entender então Jesus com seu Evangelho divino, uma lei cósmica dos mundos ditosos? Paulo fez esta tradução. Paulo fez como aquela mãe que pega o alimento e transforma em papinha para a sua criança alimentar-se. E transformou o ensinamento que Jesus nos trouxe em algo palpável. Porque o que nós vemos hoje, amigo Dilson, quando eu sou ofendido na terra de expiação e provas, a reação é que eu quero ofender também. Quando eu sou agredido, eu quero agredir também. Quando eu sou magoado, eu quero me defender. E daí Jesus vem dizer: ame ao seu agressor, ame a pessoa que lhe ofende, que lhe humilha. Como entender isso, se não passando pelos ensinamentos de Paulo? Então é o paradoxo do entendimento que o ser humano tem como divisor de águas, de compreender que a felicidade que tanto busca, que tanto deseja, não está nas coisas fora dele, está no santuário, na dispensa do seu coração, na transformação para seguir Cristo. Sim. Paulo, nessa mesma epístola, Jussi, creio que nessa mesma epístola, sim, ele menciona sobre a libertação do ser humano. Quando ele consegue perceber que a felicidade está dentro dele, e quando ele se liberta desta busca frenética pelo ter e não ser, ele se encontra. E Paulo, nesta mesma epístola, faz este chamamento aos cristãos da sua época. Voltando um pouquinho, Jussi, Paulo, ele sempre teve fé, ele sempre acreditou em Deus, mas ele não conhecia o Deus que Jesus ensinou. O Deus que Saulo de Tarso, então antes de ser Paulo, buscava era o Deus dos prazeres da carne. Vai lá. E era pela sua criação e pelos ensinamentos mosaicos que Paulo havia recebido,
pois que, como Saulo seria sacerdote da religião judaica, ele tinha um Deus com regras rígidas, com comportamentos cobradores de resultado material, de resultado do comportamento humano na matéria. Daí vem Jesus e lhe diz que o Deus que ele adora e que ele quer seguir não tem essa fundamentação, não tem essa conotação, que o Deus que ele quer seguir é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e que ele, Jesus, está ali para servir de ponte para a humanidade encontrar esse Deus. E Saulo vira Paulo na história que nós sabemos. Isto. E aí Paulo apregoa esta libertação que o indivíduo deve buscar, que o espírito que procura sempre o seu melhor, ele procura uma felicidade, mas é uma felicidade que alguns encarnados, por exemplo, decidem: eu vou para Miami Beach porque eu quero passar uns dias, Julci, naquelas praias maravilhosas. Aí vai para lá, aí ele tem dinheiro, digamos. Daqui a pouco ele, insatisfeito porque Miami Beach já conheceu, ele escolhe um outro local no mundo. Daqui a pouco vai para o Japão nesta ilação. Passado algum tempo, ele ainda continua essa busca, Julci. Essa busca que ele procura externamente. Alguns abastardos das coisas da matéria, de dinheiro, se suicidam. E esse mês agora, setembro, nós temos um mês amarelo. Por quê? Porque continua aquele vazio, aquele espaço oco dentro da nossa existência, dentro da nossa alma, pela qual é a que nós procuramos de verdade, é essa satisfação, Julci. E Paulo de Tarso nos ensina que para nós nos libertarmos, nós temos que encontrar Jesus, os seus ensinos, o seu amor. Vamos falar muito mesmo, Dilson, no mês de setembro, sobre tristeza, melancolia, depressão, transtornos do psiquismo. E isso me faz lembrar quando eu lia uma obra magistral de Chico com Humberto de Campos, A Boa Nova, quando lá no capítulo 8, Jesus encontrou Bartolomeu em profunda tristeza, em melancolia, e deixou que o seu apóstolo lhe expusesse aquilo que estava sentindo. E Bartolomeu lhe disse que estava triste pelas coisas que via, pelos sofrimentos dos homens, pela maldade que via, pela pobreza, pelas desigualdades, pelo uso da força, pela desumanidade que ele encontrava por todos os cantos, e que ele se sentia incapaz de produzir algo no sentido de modificar, e se sentia meio que inútil. Jesus escutou seu apóstolo com muito carinho e, após uma reflexão, breve pausa, lhe disse que todas essas coisas no campo da existência humana, na terra, são as lições que o discípulo deve aprender, deve perceber como ferramentas de trabalho, amigo Dilson. Então, aquele que nos desafora, aquele que nos distrata, a violência que o mundo apresenta, as desigualdades que a gente encontra, o poder do mal que a gente vislumbra, tudo isso Jesus fez o apóstolo perceber que são elementos que o cristão, que o discípulo deve utilizar para o enfrentamento de si mesmo na modificação interior que lhe cabe.
Evidentemente que Bartolomeu ficou muito agradecido, embora ainda cheio de dúvidas. Mas ao chegar no seu lar, já de manhãzinha, com aquelas mensagens fortalecedoras que Jesus lhe passou, já teve oportunidade de aplicar quando foi repreendido pelos irmãos, escorraçado pelo pai, porque chegara de manhã, tido como alguém que não queria trabalhar. Sorriu para os irmãos, silenciou para o pai, foi buscar as suas redes e foi feliz para pescar. Cabe a todos nós, irmão Dilson. Pois é, temos pouco tempo. Mas aí, Julci, eu lembrei do capítulo do Evangelho, do tema que fala sobre bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer. O indivíduo que aceita então as suas mazelas, os seus sofrimentos, que sabe que fazer um olhar correto para as suas tristezas, dores no corpo físico, como um momento de reajuste, de ajuste espiritual, porque a nossa passagem aqui na carne é transitória, é temporária. E o que nós devemos pensar é o que nós podemos colocar na nossa mala de viagem, Julci. Então, nós podemos mal sofrer, sendo maledicentes, nos revoltando com as leis divinas, com os ensinos de Jesus, ignorando tudo isso. Mas podemos sofrer bem se aceitarmos resignados, como Paulo ensinou nesta epístola. Sem dúvida, o tempo escoou e o nosso programa está chegando novamente ao final. E antes de encerrarmos, queremos passar o nosso abraço, a nossa energia boa, para aqueles amigos que sempre estão conosco: Salete Mantelli, Claudete Cadem, Clair Fetter, Maria de Lourdes, Fátima Ertel, Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Ângela Pereira, Loraci Ren, Carla Berni, Eliseu Scherer, Brunilda Kinac, Zoida querida, vai o nosso abraço, a nossa admiração pela tua luta, pela tua garra, a todos os amigos das casas espíritas e de outros credos que nos prestigiam com a sua audiência. Vai o nosso beijo no coração. Que assim seja. Que assim seja. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus,
dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja.